Bom, pessoal, fazendo aqui uma revisão da nossa atividade de ontem, né, que foi uma provinha, um testezinho de português. Vou fazer aqui uma rápida revisão para que vocês possam entender melhor o que vocês erraram, por que erraram, certo? O primeiro texto é esse aqui, Lockdown no Paredão, escrito por Gustavo Henrique de Brito Alves Freire. Diz assim o texto: diz a máxima que nem Cristo agradou a todos. Pode-se facilmente estendê-la ao lockdown, estrangeirismo vocabular que se popularizou graças à pandemia. E tanto que o termo é falado e repetido, mesmo quem não domina a língua inglesa faz ideia do que ele significa. Lockdown é a versão mais rígida do distanciamento social. É uma imposição do Estado que remete à noção de bloqueio total. No cenário pandêmico, é a mais rigorosa a ser tomada e serve para desacelerar a propagação do novo coronavírus, a curva pandêmica. Quando as medidas de isolamento e de quarentena não são suficientes e os casos de contágio aumentam vertiginosamente, é notório que o lockdown não alcança e está longe de alcançar a unanimidade. O que parece ser tão polêmico é que ele deve ser limitado a situações extremas e que precisa estar acompanhado de um planejamento governamental claro. É essencial saber o que fazer para dar sustentação material às pessoas, desde o pequeno ao micro, ao médio, ao grande empresário. Não pode existir antagonismo entre saúde e economia. Lockdown não é ilusão coletiva, palpite, intuição nem teoria. Se medidas assim podem diminuir substancialmente a taxa de infecção, não somente por casos importados, mas também por contaminação local, não devem ser infinitas, nem desacompanhadas da preocupação de amparar o empregador e proteger o empregado. Não dá para suspender um lockdown e deixar que o vírus se espalhe sem controle, o que acarretará em consequências econômicas desastrosas. Nem se pode transferir para o mercado a tarefa de regenerar-se e refazer-se dos ferimentos sozinho. Salvar vidas, bem assim a economia, é o grande desafio. Vencê-lo, a grande incógnita. Ignorá-lo, o supremo equívoco. O vírus não dorme em serviço. Nem existe civilização sem atividade econômica. Gustavo Henrique de Brito Freire Alves, advogado. Então a gente vê aqui que o texto é um texto de opinião, né, porque ele está falando aqui da questão, começa pelo título, lockdown no paredão, quer dizer, as pessoas tentam derrubar o lockdown, né, principalmente os empresários, o comércio, mas ele coloca aqui, ele começa o texto dando uma definição do que é lockdown, certo? Em seguida ele fala que o lockdown é uma coisa de um certo modo necessário para que o vírus não avance, mas tem que ter planejamento por parte do governo, certo? Então ele coloca aqui os argumentos dele. Aí a primeira pergunta que eu coloquei para vocês é a seguinte. Primeiro, o texto foi retirado do Jornal do Comércio de hoje, 23 de março de 2001, quer dizer, ontem, né? É um dos gêneros da esfera jornalística conhecida como, olha, é um gênero textual, né, do domínio jornalístico, ou seja, da esfera jornalística, conhecido como notícia, reportagem, artigo de opinião ou entrevista. Olha, notícia não é. Notícia é aquilo que relata um acontecimento. Reportagem é aquele texto que vai falar sobre um assunto de forma mais aprofundada. Agora, ele é o artigo de opinião. Veja que ele não é escrito nem pelo jornalista, ele é escrito aqui pelo convidado. O cara é advogado, tá vendo? Então, isso é uma característica dos artigos de opinião, que eles geralmente são escritos por um convidado do jornal, certo? Então, artigo de opinião, porque dá uma opinião sobre determinado assunto, certo? A outra pergunta diz assim:
Qual o tema abordado no texto Lockdown no Paredão? Olha, o tema desse texto, veja que ele começa com uma frase dizendo assim, ó, diz a máxima, quer dizer, diz a frase popular que nem Cristo agradou a todos, né? Então, ele começa aqui dando a opinião dele da questão da aceitação, né, ou não do lockdown por parte das pessoas. E aqui ele dá a definição e ele fala aqui como deve ser o lockdown, com planejamento. Então, quando eu boto aqui essa pergunta, questionando vocês qual o tema abordado no texto Lockdown do Paredão, então você vai analisar aqui as frases. Olha, a pandemia do coronavírus e suas consequências, olha, tem tudo a ver isso aqui, né? Mas veja, qual é o assunto que ele fala? Ele fala da pandemia e suas consequências? Não, ele não fala disso. Letra B, o título Lockdown no Paredão também é um tema. Olha, tem a ver, mas o tema não é o Lockdown no Paredão. A outra, a definição de lockdown que é uma palavra de origem estrangeira. Sim, ele fala da definição e é uma palavra de origem estrangeira, mas o tema, ele quer falar disso? Olha, a outra, definição e procedimento de um estado de lockdown. Gente, é isso. Olha, o assunto do texto é ele dá a definição logo de início do que é lockdown, né? E qual o procedimento que se deve ser estabelecido numa situação de lockdown, certo? É procedimento, olha, definição e procedimento de um estado de lockdown que se deve ter, ok? Então, a resposta seria essa última aqui, ok? A terceira questão diz assim, no primeiro parágrafo do texto, o autor cita a conhecida frase popular, nem Cristo agradou a todos. O que quis dizer com esta frase? Olha, quando ele utilizou aqui essa frase popular aqui, muito conhecida, nem Cristo agradou a todos, que é ele faz aí uma metáfora, então ele diz o seguinte, essa frase significa o quê? Que o lockdown nunca vai ter aceitação de todos. Exatamente, nem Cristo agradou a todos. Então o lockdown nunca que ele vai ser aceito por todas as camadas sociais, né? Então ele fez essa referência com essa frase. Então a resposta correta seria aqui. A outra não tem nada a ver. O lockdown é uma determinação correta, não tem nada a ver. O próprio Cristo não conseguiu convencer a todos. Quer dizer, isso aqui significa a mesma coisa, mas não é o que está relacionado ao texto, certo? Que está relacionado essa frase nem Cristo agradou a todos, está relacionado com o texto no sentido de que o lockdown também não vai ter aceitação de todos, ok? Então a resposta certa seria essa daí. A quarta questão diz assim, de acordo com o segundo parágrafo, lockdown, de acordo com o segundo parágrafo, então você vai ver aqui, de acordo com essa parte aqui, o segundo parágrafo, certo? O segundo parágrafo, essa parte que começa aqui, de tanto até aqui, vertiginosamente. Então ele pergunta, de acordo com esse segundo parágrafo, qual é a ideia? É um ato o lockdown é um ato do governo que fecha o comércio para não funcionar? Tem a ver, mas não é isso, né? Lockdown é a medida mais severa de distanciamento social, exatamente isso aqui que diz no segundo parágrafo. Se você for lá, você vai ver que é exatamente isso que ele diz. Ele dá a definição no segundo parágrafo de lockdown e diz isso. De tanto que o termo é falado e repetido, mesmo quem não domina a língua inglesa faz ideia do que ele significa. Lockdown é a versão mais rígida, olha, a versão mais rígida do distanciamento social, quer dizer, é a versão mais severa, certo? Do distanciamento social. Então a resposta é exatamente a primeira alternativa. A primeira não, a segunda, desculpe. É a medida mais severa de distanciamento social. Só mudei as palavras, mas ficou a mesma ideia, ok? A questão 5 diz assim, marque a alternativa que melhor resume a ideia do autor no terceiro parágrafo. Olha, a alternativa que resume a ideia do autor no terceiro parágrafo. Aí você teria que ir lá, voltar no terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo é o que? Começa aqui e termina aqui, não é isso? Então, você tinha que ler o terceiro parágrafo para entender. É notório que o lockdown não alcançará e está longe de alcançar a unanimidade. O que é unanimidade? A aceitação de todos, certo? Sem nenhum contra. Continuando aqui no segundo parágrafo. O que parece não tão polêmico é que ele deve ser limitado a situações extremas, tá vendo?
e que precisa estar acompanhado de planejamento governamental e claro. Então a ideia principal dele nesse parágrafo é esta, que o lockdown ele só acontece quando em situações extremas, situações que realmente requer mesmo que pare, que feche tudo, né? E que seja acompanhado de acompanhamento e de um bom planejamento por parte do governo. Então vai ter uma alternativa aqui nesse quinto parágrafo que fala disso, nesse quinta questão que fala disso. Veja, o que resume a ideia do autor no terceiro parágrafo. Então, é preciso tomar medidas de segurança rigorosas. O governo está certo em tomar medidas de segurança e protejam as pessoas através do lockdown. A outra, o lockdown só deve ser decretado em situações extremas, com muito planejamento. Exatamente essa questão aqui é a correta. Resume a ideia do autor no terceiro parágrafo. Ok? A outra questão, nós temos aqui um texto, certo? Que é um texto grande, ficou até com uma letrinha ruim aí para ler. Mas a gente já observa que esse texto, olha, a gente já observa o que eu vou pedir dele. Eu vou pedir qual é o gênero dele, certo? As partes estruturais dele, às vezes não é nem preciso tanto ler o texto todo. Mas ele tem um título seguinte: Exercícios com respeito aos protocolos. Esse é o título, tem como subtítulo o seguinte: mesmo com o fechamento do calçadão e da faixa de areia, muitos ciclistas e corredores realizaram atividades físicas na Avenida Boa Viagem, tá vendo? Então, pelo título, pelo subtítulo, a gente já sabe do que ele vai falar, certo? A gente já tem uma ideia do tema do texto. Então, a pergunta é a seguinte. Sexta questão. O texto exercício com respeito aos protocolos é do gênero. Olha, esse texto ele é do gênero notícia, artigo de opinião, reportagem ou entrevista. Olha, notícia não é notícia. Ele está falando ele não está falando de um acontecimento, ele está falando de um assunto, certo? Artigo de opinião não é artigo de opinião, não tem nenhuma opinião sobre determinado tema aí. Entrevista não pode ser entrevista, porque a entrevista tem perguntas e respostas. Então só pode ser reportagem, né, gente? Olha, dá muito bem pra gente saber que é uma reportagem. Uma reportagem falando sobre o quê? Sobre a questão dos exercícios nesse tempo de pandemia, certo? Nesse tempo de pandemia. Fazer exercícios, né, com cuidado. Então, essa é uma reportagem, certo? Falando sobre essa prática, certo? De exercício durante a pandemia, ok? Até aqui no próprio texto ele fala, ó, para muitos recifenses, quarentena não significa ser sedentário, não significa sedentarismo. A reportagem do diário, olha, até no próprio texto já está dizendo o gênero, certo? Então, muito fácil para vocês. Era só ter atenção, certo? Então, o gênero é o que? Reportagem, certo? A outra pergunta é a seguinte: as partes estruturais desse texto são, olha, partes estruturais, não precisa nem ler, basta você olhar o texto que você vai ver. Olha, quais são as partes estruturais? Título, subtítulo, certo? E aqui o desenvolvimento de toda a reportagem, certo? Então, vamos ver aqui a pergunta que ele diz. Veja, as partes estruturais é a sétima questão, né? Quais as partes estruturais desse texto? Então, a primeira alternativa tem título, introdução, desenvolvimento, conclusão. Olha, não é, né? Título tem mais introdução, desenvolvimento e conclusão. Não está bem destacado. Título, subtítulo, introdução, desenvolvimento. Então, é isso aqui. Ele tem um título, ele tem um subtítulo, certo? Quando começa o texto, o primeiro parágrafo a gente pode chamar de introdução e o restante de desenvolvimento. Então, a questão correta seria a segunda, ok? Aquele título, apresentação e conclusão, e cadê o desenvolvimento? Não tem, né? Subtítulo, título e conclusão, cadê o desenvolvimento? Tá faltando aqui. Então, o correto é esse aqui, certo? Vamos à outra questão. A oitava questão diz assim: qual é o assunto do texto? Aí ele dá aqui, o ciclismo como um importante exercício. Olha, ele fala em ciclismo, mas ele não está falando especificamente que o ciclismo é um bom exercício, é importante para a saúde porque trabalha isso. Não, ele não fala disso. A outra, exercícios físicos e cuidados para não se contrair
à Covid, exatamente. Ele fala de exercícios físicos nesse tempo de pandemia, não é? Com cuidado. Até no título ele fala isso, né? No título ele fala, no título é o subtítulo, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Ó, exercícios com respeito aos protocolos, tá vendo? Exercício com respeito aos cuidados, né? Os protocolos de cuidado, certo? Então, muito claro aí a letra B, certo? E na oitava questão diz assim, qual sim, foi a oitava mesmo que a gente falou, né? A nona questão diz assim, marque a alternativa que contém uma palavra escrita errada quanto ao uso do S. Aí aqui eu acho que muita gente errou, mas veja, liso, pesquisa e casaco, todas são com S, certo? A pesquisa com S, certo? Preso, asa e maisena. Olha, muitos de vocês podem ter colocado que maisena é errado, mas não é. Maisena está correto. Maisena na caixa do produto vem com S, vem com Z, mas o correto é com S, certo? Lembre disso. Asa também e preso. A outra, mesada, quiser e pesado. Gente, mesada é com S. Pesado também é com S, mas quiser, não. Se você quiser, é com S, certo? E não com Z. Então, a alternativa a marcar é essa aqui, certo? Coisa, suspensão e paralisação também é com S. Olha, paralisação, muita gente erra, bota paralisação com Z, mas paralisação com S. Estão corretas essas palavras. A única que contém uma palavra errada é essa daqui e a palavra é esta, certo? E a outra questão, a décima, diz assim, a palavra ortografia vem do latim e significa aprender correto. Olha, nem vem do latim e nem significa aprender correto, certo? A gente estudou. Vem da língua grega e significa palavras. Olha, ela vem da língua grega, mas não significa palavras, certo? Vem da língua grega e significa palavras corretas, certo? Olha, essa aqui está mais ou menos certa, mas a última está mais completa, porque a última diz assim, vem da língua grega e significa estudo da escrita correta das palavras. Então, a alternativa a se marcar é esta daqui, a última. Ok, gente? Então é isso, olha, quando vocês forem fazer essas atividades do Google Forms, né? Vocês, não só na minha matéria, como a matéria de Jair e Júlio, que utilizam muito, vocês procurem ler as questões, ler os textos com atenção para que você possa acertar, ok? Olha, tem alunos que na hora que a gente entrega, ele já com 3, 4, 5 minutos, ele já envia, já devolve. Claro que não leu, né? Simplesmente marcou. Quando você marca, você fatalmente você vai errar, não tem como você acertar, certo? Eu estava numa turma aí, passei uma atividade dessa, a menina demorou muito. Quando ela entregou, já era quase a noite, mas ela entregou tudo correto, tirou nota 10. Veja só, não foi dessa turma não, foi de outra turma, mas veja, ela se dedicou, ela leu com atenção para poder tirar nota boa. Não vá nessa onda de que a marcar, você vai acertar. Não vai, certo? Você só vai acertar se você ler com atenção. Ainda assim você vai errar, mas vai acertar mais, ok, gente? Sim, não esqueçam depois de assistir o vídeo, fazer um comentário logo abaixo nos comentários do vídeo, certo? Lá no YouTube, não é no canal, não é no grupo de WhatsApp, não, é no canal do YouTube. Você vai lá e faça comentário, quer dizer, diga um oi e escreva seu nome para eu saber que realmente você assistiu a aula, ok? Então é isso, tchau, até a próxima.